Oi, povo de Deus! Já tô começando esse vídeo na correria, já tô aqui com a minha bolsa, tô saindo de casa. Gente, que loucura essa semana. É a semana que a gente voltou de viagem, então tem um monte de coisa pra organizar, mas tudo certo, Deus tá sustentando. Antes de sair, eu quero mostrar pra vocês o meu look de hoje, que é um tricô das gurias. Deixa eu posicionar aqui o tripé, peraí. Olha só, vocês conseguem ver o meu tricô? Que maravilhoso! E eu estou com uma bota das gurias também. Não sei se vai dar pra olhar assim. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês, peraí. Olha só. Esta é uma bota das gurias, uma bota de tricô. Tudo da nova coleção da marca. Sou suspeita pra falar, mas tudo maravilhoso. Essa coleção tá incrível. E agora, gente, eu tô indo fazer uma daquelas coisas que só Deus mesmo, sabe? Eu vou ir tomar agora um café com uma pessoa que eu conheço já há um tempo, e ela sempre foi muito mística, sabe? Sempre, como eu, antes da minha conversão, eu acreditava em pedra, acreditava em reiki, eu ia na igreja, mas acreditava nessas outras coisas, né? E Deus vem transformando o coração dela. Ela vê também os conteúdos que eu compartilho, que Deus vai tocando no coração dela. E aí a gente já tá há um tempo pra marcar um café. E aí tinha que ser essa semana, sabe? É aquelas coisas assim de Deus, que Deus preparou tudo. Então agora eu tô indo pra lá. Depois eu volto, tem um monte de coisa ainda pra terminar. E quero conversar com vocês depois sobre devocional. Como que eu faço meu devocional, tá bom? Mas é isso. Orem por mim. Orem por nós. Minha oração foi para que Jesus esteja presente nesse café. Se ele estiver, tá tudo certo. Com isso, eu quero te perguntar se tu tá fazendo aquilo que Deus te pediu pra fazer. Porque às vezes tem alguém do nosso lado que tá com sede de Deus e que não conhece Jesus e a gente nem sabe. Então, ouça os direcionamentos de Deus. Viva, sabe, as experiências com o Senhor no offline. Eu vejo que às vezes as pessoas elas querem muito postar, né, e falar na internet sobre as coisas que têm vivido com Deus, mas na internet a gente só transborda daquilo que a gente vive no secreto. Então, as experiências offline com Deus, né, isso que a gente vive fora da visão das pessoas, é incrível. Então pensa nisso. Gente, cheguei. Ficamos 2h30 conversando. Que bênção que foi esse café. Foi esclarecedor para ela. Ela ficou muito feliz. Eu orei muito para que Deus estivesse presente, né? E eu sei que ele estava presente nesse café. A gente conversou sobre crenças que ela tinha, dúvidas que ela tinha, que muita coisa se assemelhava também ao início da minha conversão. E saber que ela saiu desse café assim mais aliviada, com algumas respostas que ela precisava, isso é incrível. E talvez ela vá domingo no culto lá da nossa igreja. Mas enfim, cheguei em casa, eu ainda tenho um monte de coisa para resolver. Mas tudo bem, talvez eu tenha que sábado trabalhar para colocar em dia. Hoje é aniversário do meu pai, daqui a pouco a gente vai sair pra jantar com meu pai, com minha família. Amanhã é aniversário do pai do Gabriel, então vou ter que trabalhar só de manhã, que aí ao meio-dia nós vamos almoçar com ele. E que bênção, né? A gente tá celebrando a vida, isso que importa. Nesse exato momento, gravei um Reels para postar, com uma mensagem que eu escrevi. E aí agora, gente, eu quero muito compartilhar com vocês uma dúvida que eu recebi, porque eu comecei essa semana uma série aqui no YouTube, né, de devocional. Devocional de no máximo 3 minutos, de segunda a sexta-feira. Então, de segunda a sexta-feira, às 9h da manhã, tem um vídeo novo aqui no YouTube, no nosso canal, com devocional. Um devocional curto, simples, né? Pra gente começar o dia se alimentando da palavra de Deus e meditando em cima daquele versículo que a gente conversou naqueles 3 minutinhos, né? Normalmente é até menos, 1 minuto e meio, 2 minutos.
mas no máximo 3 minutos esses vídeos terão. Que é realmente para que a gente possa encaixar na nossa rotina e não deixar de falar de Deus, de ouvir da palavra, de se alimentar dele. E aí, um questionamento que eu recebi, mais de uma vez inclusive, é o seguinte: como que eu faço o meu devocional? Porque devocional não tem uma regra, né? É algo que tu tem que encaixar na tua rotina. Tu tem que entender como que funciona a tua rotina e tu destinar um tempo da tua rotina pro devocional, né? Não é assim, se sobrar um tempo no meu dia eu vou ler a Bíblia. Não, tu tem que dedicar um tempo. Então eu, Maria Luísa, o que eu faço? Todos os dias, de manhã, eu leio a Bíblia. Antes de começar o meu dia, antes de tomar café, eu leio a Bíblia. Faço uma oração rápida também para iniciar. Eu me alimento muito da palavra de Deus durante o dia, porque eu trabalho sozinha, então eu coloco louvor para ouvir, coloco pregação para ouvir, né? E de tarde é o meu momento de oração. Então, a 1h da tarde é quando eu dobro meus joelhos no meu quarto e oro assim de maneira fervorosa ao Pai, né? Mas como é que eu faço o meu estudo bíblico? Eu sou muito de criar estratégias para que eu não desvie o meu foco. Então tem fases que eu estudo de um jeito, outras fases que eu estudo de outro, né? Gente, olhem isso. Ela faz isso o tempo inteiro, o dia todo. Eu só fico escutando as unhas dela no chão, carregando essa caminha pra tudo que é lado. De ti mesmo que eu tô falando, Amora. Voltamos. Vamos voltar aqui, conversar. Então, eu vou muito assim de acordo com, né, como que eu estou no momento. Tem momentos que eu tô mais destinada a escrever, tem momentos que eu tô mais destinada a refletir, e aí eu vou encaixando. Eu tenho, então, vou mostrar pra vocês as bíblias que eu tenho. Essa foi a minha primeira bíblia, que eu ganhei de 2 amigas. Ela é com a letra gigante, ela é maravilhosa por causa disso. Olha, a letra é enorme. Vocês conseguem ver? E aí aqui atrás tem a harpa, tem os hinos da harpa também. Ela é Almeida Revista Corrigida. É uma versão que eu acho um pouco mais complexa do que as outras que eu tenho, né? Então, essa daqui, ela é maravilhosa. Foi a minha primeira bíblia. E com o tempo, eu acabei tendo outras que eu vou mostrar pra vocês. Essa minha bíblia aqui, tadinha, já tá judiada. Ela tá até caindo aqui, ó. Tá toda despencando. Toda capenga. Mas enfim, essa bíblia aqui, ela é NVI, Nova Versão Internacional. Eu sou apaixonada pela Bíblia NVI. Eu até quero comprar a Bíblia versão A Mensagem. Coloquei esses dias lá nos stories perguntando quem é que tinha e o que achava da Bíblia, né? E eu quero muito comprar. É uma Bíblia que ela foi traduzida por um pastor. Então a gente tem que ter muito cuidado porque é muito diferente a tradução, né? A tradução fica muito diferente. Eu quero comprar, mas as pessoas que têm, elas me falaram que a gente não pode se pautar nesta Bíblia como única, entendeu? É bom a gente ter ela como sendo uma segunda opção para um estudo bíblico. Ela é bem interessante. Eu comecei a ter interesse nessa revista, nessa Bíblia, porque a Viviane Martinello, nesse livro, ela coloca algumas passagens dessa versão. E eu fiquei bem tentada. Então eu acho que a minha próxima, eu quero comprar uma bíblia de estudo. E aí eu fico com dúvida, será que eu pego a mensagem? Ou se eu pego o NVI novamente? Porque na igreja a gente lê NVI nos cultos, né? E aí se eu levo lá a mensagem, ela já vai ficar difícil de compreender. E levar essa daqui pro culto, ela já tá muito velhinha. Eu queria uma nova. Então eu não sei o que eu vou fazer. Mas enfim, voltando, né? Essa Bíblia aqui, NVI, foi a Bíblia, assim, que eu me debrucei mesmo a estudar. Então, como é que eu fiz, tá? Eu comecei a fazer da seguinte maneira.
Aqui eu coloquei post-its. Agora eles já estão todos amassados, com pautas, tá? Então, por exemplo, o dia que eu tô conversando com alguém, e aí eu quero falar sobre ídolos com essa pessoa. Eu venho aqui no post-it ídolos, vai estar no capítulo 19, no versículo 4, em Levítico, e eu abro. Ou eu quero falar, então, sobre o silêncio com a pessoa. O que a Bíblia fala sobre silêncio, né? Sobre a importância do silêncio. O que é o silêncio? Tá aqui, ó, Salmo 10. E aí eu leio sobre isso. Entende? Então, essa Bíblia eu usei dessa maneira. Eu ainda tenho alguns post-its para colocar aqui, que eu fui só anotando num papelzinho e acabou que eu não passei para cá, que eu quero completar. Mas foi assim que eu estudei, né? Essa Bíblia também, eu rabisquei ela muito. Eu gosto muito de usar lápis de cor para não marcar o outro lado da... Peraí que é um negócio aqui. Ah! Gente do céu! Eu quase deixei cair meu bastão de LED. Aí eu escrevo com lápis de cor, que é para não marcar o outro lado. E escrevo com lápis também algumas coisas, assim, vocês vão ver que tem tudo escrito a lápis, que eu gosto bastante. A maneira que eu mais gosto é rabiscando na Bíblia. Eu até expliquei isso hoje pra minha amiga, que a gente foi tomar um café. Eu não gosto de abrir a Bíblia aleatoriamente e ler. Eu gosto de seguir uma linha de raciocínio. Então, hoje eu vou começar o livro de Mateus. Vou ler 4 capítulos por dia. Então, hoje eu vou ler do 1 ao 4, amanhã eu vou ler a partir do 8 e assim por diante, entende? Eu começo e termino um livro. Eu acho que isso é muito melhor para o nosso raciocínio. Se tu tá começando a tua caminhada cristã, eu indico tu começar pelo Novo Testamento, livro de Mateus, cartas de Paulo, que é mais fácil de compreender. Isso tudo que eu tô falando para vocês eu expliquei hoje no café para ela, né? O Antigo Testamento, ele tem muitas questões culturais enraizadas, né? Que se tu não estuda de uma maneira mais profunda história, o contexto histórico, fica até difícil de compreender. Por isso que eu sempre indico começar pelo Novo Testamento. E numa versão de Bíblia fácil, que nem essa daqui, que é NVI, que eu adoro. Então eu gosto disso. Eu leio lá, vou ler hoje do 1 ao 4. Leio, rabisco, pinto ali os versículos que mais falam comigo. Se eu sinto que o Espírito Santo está me falando alguma coisa em relação àquele versículo, pego minha lapiseira, escrevo ali ao redor. E aí, se eu fico com alguma dúvida, né, ou sempre que possível, eu vou pro YouTube e coloco lá Mateus capítulo 1, devocional. E aí eu escuto outras pessoas falando sobre aquilo que eu acabei de estudar. Porque é muito legal a gente ouvir outras pessoas falando, né? E é legal também tu já ter as pessoas que tu tem de referência. Então, eu gosto muito de ouvir o Luciano Subirá, eu gosto muito de ouvir a Viviane Martinello, gosto muito de ouvir Thiago Brunet, gosto muito de ouvir, deixa eu ver quem mais. Tem tantos. Nossa, Rodrigo Silva, adoro Rodrigo Silva. Então, eu sempre procuro vídeos deles. Se não tem vídeos deles, tem já uns lá de pessoas que não são tão conhecidas, mas que tem canal no YouTube, que eu gosto muito do que eles falam, e eu olho a explicação deles. Porque às vezes a pessoa teve um direcionamento do Espírito Santo que tu não teve, mas quando tu escuta, meu Deus, é verdade. Então é muito legal tu ter isso em paralelo, tá? Então eu gosto de fazer isso. É assim que eu faço meu devocional hoje. Eu abro a Bíblia, vou lendo o livro em sequência, rabisco, escrevo, vou pro YouTube também, escuto pessoas falando a respeito daquilo para meditar durante o dia, né? Aquilo que eu li de manhã. É isso que eu fiz nessa Bíblia NVI. E é o que eu estou fazendo nesta Bíblia aqui, que é a que eu tô lendo no momento, que é Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Essa aqui é a versão. Agora eu fiquei com dúvida, não, mas é Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Isso. Essa Bíblia aqui eu ganhei de uma amiga. Esse post-it aqui é um versículo, porque eu sempre tento memorizar de tanto em tanto tempo algum versículo, e esse é o versículo que eu tô memorizando no momento. Comecei a memorizar essa semana, que é 1 Samuel 2,9, diz assim: ele protege a vida dos que são fiéis a ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão,
pois ninguém vence pela sua própria força. Que lindo, né? Eu ganhei essa Bíblia de uma amiga e quando ela me deu, ela disse assim: essa versão é muito mais fácil de compreender o Antigo Testamento. E, gente, é a mais pura verdade. Eu achei a NVI mais difícil de entender no Antigo Testamento do que a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, essa versão aqui, no Novo Testamento, ela também é bem boa. Essas duas aqui são as que eu mais indico. NVI e Nova Tradução na Linguagem de hoje. Essa Bíblia aqui, a minha amiga me deu junto de presente, ela não veio com essas marcações aqui, que isso aqui são marcações de livros. Consegue ver? Ela não veio com essas marcações. Isso aqui é uma cartela de adesivo que a minha amiga me deu. E aí, eu destacava os adesivos, ó, por exemplo aqui. Destacava e colava, entendeu? Eu fui fazendo isso de todos os livros até ficar assim. Lembrando que, eu sei que vocês vão me perguntar, as minhas Bíblias eu sempre compro, e se não me engano, a minha amiga também comprou essa e a cartela de adesivos. Não posso dar 100% de certeza porque isso aqui foi um presente, mas eu sempre indico a Livraria Família Cristã. Coloca no Google, Livraria Família Cristã. É uma livraria online que vende Bíblias com preço excelente e Bíblias lindas. Tem cadernos de devocional, um monte de coisa. Eu encomendei agora um monte de coisa também, porque eu gosto de ter Bíblias guardadas em gaveta, para sempre que eu tiver oportunidade eu dar de presente. Hoje eu dei de presente para essa minha amiga uma Bíblia. Então eu compro várias para ter em casa, para sempre que eu tenho oportunidade eu presentear alguém. Comprei já uns livrinhos de devocional também, para poder presentear. E para ter para mim também, claro. E aí nessa Bíblia, o que eu tô fazendo? Eu não tô colocando post-its, porque o que eu vi, né? Que o problema é que eu coloquei post-it de papel nessa Bíblia. Se tu for colocar post-it, eu te indico a colocar esses aqui, ó. Vê se tu consegue enxergar. Que eles são, parece um plástico, entende? E aí tu pode escrever com caneta de CD, que não mancha, porque se tu escreve com caneta normal, vai manchar. Então se tu for fazer a ideia dos post-its, escreve com uma caneta especial. Porque a de papel, eu vi que amassou tudo, não ficou muito bom. E aí aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô somente rabiscando, ó. Então aqui eu pinto com lápis de cor e vou escrevendo nas bordas, nas laterais, o que eu sinto o Senhor ministrando em mim. É assim que eu tô fazendo meu devocional nesse momento, porque eu tô usando essa Bíblia para devocional. Mas, vamos lá. Gente, eu tô falando muito, tô com sede, peraí. Mas, uma outra maneira que eu já fiz devocional e que durante um tempo funcionou pra mim, eu não tô fazendo dessa maneira porque eu não tô tendo muito tempo e eu quero voltar a ter este tempo. E assim, a gente recém voltou de viagem, né? Então eu tô tendo que me organizar ainda com as coisas do trabalho e eu prefiro fazer o devocional do que deixar de fazer. Então eu tô fazendo dessa maneira que eu comentei. Mas eu tenho este outro livrinho, que foi aquela mesma minha amiga que deu, da Livraria Família Cristã. E aqui é maravilhoso pelo seguinte, olha só. Ele é um livro para devocional. Então, aqui tu escreve o que tu leu. E tu vai preenchendo, né, com aquilo que o Espírito Santo tá falando contigo. Então, o que achei mais legal na leitura, aplicação para minha vida, eu quero agradecer, eu posso melhorar. E aqui, ó, eu vou colocando, na Bíblia eu pinto e aqui eu escrevo. Por que é legal o caderno, né? Porque eu tenho mais espaço para escrever do que na Bíblia. Então o estudo é muito mais profundo. Tu pode fazer até com um caderno qualquer, não precisa ser esse caderno, né? E aí eu vou colocando aqui qual que é o versículo. Então esse aqui é a explicação do versículo 4 de Jeremias 17. Entende? Então é muito legal porque tu pode fazer isso. Eu fiz vários aqui já, mas eu quero continuar usando esse caderno que ele é maravilhoso. Já que eu tô mostrando minhas Bíblias, eu também tenho essa, que ela também é NVI. Ela veio errado uma vez que eu fiz uma compra da Livraria Família Cristã. E aí eu entrei em contato com eles que eu iria comprar, porque eu tinha gostado muito. Daí eu fiz o Pix pra eles. Porque é uma Bíblia de devocional. Então, olha só, volta e meia, no meio da leitura da Bíblia, tem um devocional. Eu ainda não li a Bíblia, né, porque eu acho ela bem fragilzinha, a capa é mole.
e eu prefiro a capa dura, né? Então eu evito usar essa daqui pra leitura, mas eu gosto dela porque ela tem o espaço de devocional. E o que mais que eu uso? Eu tô lendo este livro no momento, Mulheres Improváveis. Eu sempre busco estar lendo algum livro em conjunto, nem todos os dias eu consigo, mas tudo bem. Esse aqui eu também ganhei daquela minha amiga, que é um devocional para mulheres. Então o dia assim que tá corrido, pego e abro e leio. E aí aqui tem um mini devocional para mulheres. E o que mais? Esse outro caderno aqui, eu uso... Faz tempo que eu não uso ele, eu tenho que voltar a usar. Coisas que estão escritas na Bíblia. Eu separei esse caderno de duas maneiras. Promessas de Deus pra mim. Então eu pego aqui versículos, ó. Promessas de Deus pra mim. Isaías 12, 2. O Senhor me dá força e poder. É uma promessa de Deus pra nós. Jó 42, 2. Nenhum plano de Deus pra minha vida pode se frustrar. Porque o que diz em Jó 42, 2 diz assim: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então isso aqui são tudo promessas que estão na Bíblia de Deus para nós. Outra coisa que eu coloco aqui nesse caderno são coisas que Deus me falou em oração. Eu vou anotando para não esquecer. Então, eu sou uma pessoa que a minha técnica de estudo é escrever, é rabiscar. E tu tem que descobrir qual que é a tua. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor e que possa ter te inspirado para fazer o teu devocional também. Tá bom? Não esquece de se inscrever nesse canal, de enviar o vídeo para as amigas. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.